E nessa noite fria de quarta-feira tivemos Corinthians 0, Cruzeiro 0 na Neoquímica Arena, valendo pelo Campeonato Brasileiro. Salve, galera! Seja bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal. Se você curte conteúdo do Coringão, convido você a se inscrever no canal aqui, que aqui a gente tá sempre postando vídeo sobre o Coringão, seja pós-jogos ou outros tipos de vídeo. Bom, galera, vamos lá. Minha humilde opinião sobre o jogo aí. Eu penso o seguinte, galera, esse é o tipo de jogo que vai depender muito se você quer enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. O Corinthians, para um time que tá jogando em casa, né, precisando ganhar o jogo e tal, criou pouco. Foi criar mais no final do jogo ali, onde deu uma pressionada no Cruzeiro ali. Se não fosse o Cássio traído, hein, Cássio? Puta, precisava fazer aquela defesa. Que falta de consideração aos seus anos de Corinthians, pô. Puta merda. Mas enfim, o Corinthians criou pouco, né? Foi criar mais ali no final do jogo, com bolas paradas e tal. E, enfim, para um time que precisava ganhar tal, enfim, tentar espantar um pouco dessa crise toda aí, criou pouco. Pra quem vê o copo meio vazio. Pra quem vê o copo meio cheio, o Corinthians jogou com uma disposição que a gente não viu no jogo contra o São Paulo, né? Contra o São Paulo foi uma coisa medonha, um time apático, que nem parecia que estava jogando um clássico contra um dos seus principais rivais. E no jogo de hoje, a gente sentiu a gana, a vibração, a vontade de ganhar. Os jogadores deram muito sangue ali. A gente vai falar um pouquinho individualmente de cada jogador aí, mas você percebe a atmosfera no estádio, a galera, a torcida sobe. Você sabe que a torcida do Corinthians não sobe o som só quando o time tá jogando bonito, dando olé. Quando sente essa entrega do time também. Então você viu ali que a Neoquímica subiu o som quando viu como o Corinthians estava jogando, né? E então isso foi muito legal para quem quer enxergar o copo meio cheio. Então eu não sei, né, como você enxergou o jogo. Deixa nos comentários aí para mim, sua opinião é sempre bem-vinda aqui no canal, né? O Dorival fez uma coisa que eu achei certa, preencheu mais o meio de campo ali com volantes, deixou isso aí, acho que contribuiu muito pro Corinthians, porque sinceramente eu tava com a expectativa bem baixa para esse jogo de hoje. Jogando contra o Cruzeiro, que é um dos times que vem demonstrando aí um dos melhores, né, jogando o melhor futebol do campeonato aí, e o Corinthians na fase que tava, né, depois de ver o jogo horrível que fez contra o Ceará e a maneira que perdeu contra o São Paulo, a minha expectativa, confesso que tava bem baixa para esse jogo. Torci, como sempre faço, mas antes de começar o jogo, então eu achei que o Cruzeiro, né, ia ser aquele jogo que o Corinthians ia sofrer muito. E aí o Corinthians não sofreu o quanto eu imaginei que ia sofrer. Devido a ele ter optado ali por ter escalado, né, o José Martinez, o Charles foi a grande surpresa, e o Breno Bidon ali no meio de campo, uma formação com 3 volantes. O Bidon, a gente sabe que é aquele volante, tipo assim, ele até devido ao biotipo franzino dele e tal, ele não tem uma força muito grande de marcação, mas talvez o Dorival quis pelo menos um volante ali que tivesse uma qualidade para sair jogando, não sei, talvez esse tenha sido o pensamento dele. E o Rodrigo Garro livre para circular ali, né? E assim, não vou falar, eu tinha comentado que eu ia falar individualmente de cada jogador, mas falando de uma maneira geral, assim, o Bidu foi meio discreto. Eu achei que o Mateuzinho demonstrou muita vontade, jogou bem. Bem assim, como que eu vou dizer? Eu não sei se jogar bem é o termo correto, porque ele não fez nenhuma. Nossa, o Mateuzinho fez várias ultrapassagens, deu vários cruzamentos bons, quase gols, não é isso, mas ele teve uma entrega muito grande no jogo. Eu achei a dupla de zaga do Corinthians muito segura, né? O Gustavo Henrique e o André Ramalho fizeram uma boa partida. Do lado de lá, teve o zagueiro do Cruzeiro que jogou muita bola, fugiu agora o nome dele, que era do Flamengo lá. Jogou muito, o cara não perdeu uma dividida, mas a nossa zaga também não deixou a desejar. E aí, como eu falei, quando a gente enfrenta um time que tá jogando bem, que tem o artilheiro do campeonato, né, e a nossa zaga jogando como tava jogando, tipo, você já fica com aquele friozinho na barriga, né? Mas não, achei que o Gustavo Henrique e o André Ramalho jogaram muito bem. E aí teve a trinca de volantes que eu falei no meio de campo e queria abrir um capítulo especial no vídeo aí pro Garro, cara. Ó, ainda não foi aquele Garro Prime
na questão dos passes, das bolas enfiadas e tal. Mas o argentino mostrou uma disposição que, nossa, deu gosto de ver o Garro jogando hoje, hein? Ele deu tudo de si em campo, jogou demais, deu algumas assistências, teve uma arrancada que ele deu no segundo tempo ali, que ele deu um cruzamento e infelizmente não teve... foi um pouquinho forte, não teve a finalização esperada. Mas, assim, o Garro, pra mim, na votação lá, foi um jogador do Cruzeiro que ganhou o prêmio de melhor em campo, mas pra mim, o Garro foi o melhor em campo disparado, ele jogou muita bola, né? Memphis foi muita entrega, muita briga ali, mas só que tem um lance, galera, infelizmente, a gente vai sempre lembrar, o Yuri Alberto faz muita falta. O Thales Magno não fez uma... Ó, os caras tá comemorando o jogo aqui. Comemorando empate. Mentira, os motoqueiros, os caras passam estourando moto aqui, é fogo. O Thales Magno não fez uma má partida, tá? Pro padrão Thales Magno, entendeu? Então, assim, comparado com o que o Thales Magno vinha jogando, ele não fez um mau jogo hoje. Só que é muito aquém do que a gente precisa, né? Porque fica aquele negócio, quando o Thales joga, a gente quer que jogue o Romero. Quando o Romero joga, a gente quer que jogue o Thales. Então a gente não tem, né, uma definição nesse sentido ali de um parceiro pro Memphis. E sem o Yuri, o Memphis acaba jogando numa função que ele não executa tão bem quanto a função que ele joga junto quando ele joga junto com o Yuri. Então a gente perde duas vezes, né, o Memphis, porque a gente deixa de ter o Memphis que funciona bem com o Yuri e nessa função que ele exerceu hoje ele não joga tão bem, às vezes ele fica muito isolado no ataque, enfim. Rezar pro nosso Yuri Alberto voltar logo, né? E eu falei do Garro, infelizmente, fez uma ótima partida, mas tomou um cartão amarelo aí, tá fora do jogo contra o Botafogo. Bom, assim, se eu falar que eu fiquei feliz, eu não fiquei feliz, porque a gente não fica feliz com empate, a gente quer que o Corinthians ganhe, né? Mas, em virtude do que vinha acontecendo com o Corinthians, como eu falei, depois do jogo péssimo, feio, que ganhou, mas jogou muito mal contra o Ceará, e do jogo horrendo contra o São Paulo, digamos que deu uma faísquinha de esperança, assim, tipo, opa, será que achamos um caminho ali pra fazer o time render? Porque foi a partida contra o líder do campeonato, os caras tinham interesse de ganhar o jogo também e tal, então não foi uma partida contra qualquer time, e na minha opinião o Corinthians, o Cruzeiro em certos momentos do jogo foi melhor, mas o Corinthians também não deixou a desejar, como eu citei lá no começo do vídeo, principalmente no finalzinho ali, o Corinthians pressionou, e foi praticamente 3 lances seguidos. O Cássio fez uma defesaça no chute do Memphis. Falei, Cássio traíra. Cadê a consideração pelos anos de Corinthians, mano? Podia deixar a bola entrar, pô. Não ia fazer falta pro Cruzeiro esse pontinho aí. Ia ajudar muito o Corinthians os 3 pontos. Depois teve uma cabeçada na sequência. Depois do escanteio cobrado, que o Cássio já estava vendido no lance. E o jogador do Cruzeiro tirou em cima da linha, né? E infelizmente o Corinthians teve próximo de conseguir essa vitória no final aí, mas como eu falei, dá um respiro, teria melhor se tivesse ganho, mas não foi de todo ruim esse resultado. Eu não sei se é clubismo da minha parte, né? Também vocês podem comentar aí, como eu falo, o comentário de vocês é sempre bem-vindo. Que eu não sei se é por clubismo, que aí a gente quer que né, que o juiz, não que ajude o nosso time, mas tem muito lance assim que a gente fica mais... Eu achei o juiz horrível, não é dos árbitros figurões aí do quadro de arbitragem da CBF, né? Foi um árbitro meia sola aí que escalaram, pelo menos eu não tô lembrado desse árbitro aí. E teve o lance ali no Romero, no final, que o Romero ia sair na cara do gol. Na minha opinião, foi falta. Ele nem marcou, entendeu? Então, eu sei lá, de uma maneira geral, no jogo, assim, sabe? Tipo, picotando muito, muita faltinha que ele não dava. Eu não gostei, mas principalmente por conta desse lance aí, que pra mim foi falta. Pra mim o cara tocou no Romero ali, o cara não foi só na bola e o Romero ia sair na cara do gol. Se ia fazer ou não era outra história, mas ia sair ele, o goleiro, a chance dele fazer era grande.
Beleza, galera? Diz pra mim aí nos comentários o que você achou do jogo. Você vê uma nova perspectiva no Corinthians a partir desse jogo? Ou você acha que foi um fato isolado, continua ruim o time? Ou talvez esse esquema protegendo mais a defesa ali com mais um volante no meio? Ah, o André Carrilho também, sei lá, parece que ele tá perdendo espaço no time. É um jogador de muita qualidade, eu não sei. Vocês acham que ele deveria ser titular? Ou você achou que ficou melhor o esquema assim com a defesa mais protegida? Diz pra mim nos comentários aí, beleza? Bom, se você estiver chegando aqui nesse canal agora, se você assistiu até aqui, eu acho que o vídeo merece seu like, né? Você deve ter gostado do que eu falei até agora, se você ficou até aqui. Eu evito um pouco ficar pedindo like, inscrição lá no começo do vídeo. Por mim, eu não faria isso em nenhum momento do vídeo, mas o YouTube força a gente a fazer, porque o vídeo que não gera inscrições no canal, que não tem like, ele entende que é um vídeo ruim e ele não divulga para mais pessoas. Então por isso que eu acabo pedindo like. Se você assistiu até aqui, você deve ter gostado do vídeo. Convido vocês a se inscrever se você tá caindo agora nesse canal. Tem o outro canal que agora tá até aí, vai estar no link da descrição ou no perfil, sei lá, que já tinha 2.500 inscritos, mas eu acabei deixando lá como um canal só de vídeos curtos, porque eu percebi que o YouTube não gosta muito que mistura vídeo longo, vídeo curto, então eu preferi deixar esse canal, criar um canal novo só de vídeos longos, beleza? Então convido você a se inscrever e se você gosta de vídeos virais do Corinthians, coisas engraçadas do Corinthians, tem um canal de vídeo curto na descrição, em algum lugar por aí que você vai achar. E vou deixar 2 vídeos aqui para você assistir. Eu sempre falo que eu resolvi criar esse projeto, esse canal, numa fase que o Corinthians não tá muito bem. E teria sido muito mais fácil criar esse canal em 2012, sei lá, pra chegar aqui e só ficar contando vantagem. É difícil chegar aqui e ficar, né, falando pós-jogos quando o Corinthians vai mal pra caramba, né? Mas aqui a gente tenta também relembrar esses momentos bons do Corinthians aí. Então eu vou deixar aqui pra vocês o vídeo das top narrações do Corinthians contra o Chelsea aí, né, do gol do Corinthians no Mundial contra o Chelsea, e um vlog que eu fiz ano passado no jogo contra o Bahia, aqueles 3-0 que o Corinthians tava naquela fase voando das 9 vitórias seguidas no final do campeonato. Convido vocês a conferir aí e dar uma chance pro canal, ver se vocês gostam aí, beleza? Valeu, forte abraço, vai Corinthians. Sábado tem contra o Botafogo. Vamos ver o que o Corinthians faz sem Garro ainda. Meu Deus. Cássio, seu traíra! Podia deixar essa bola entrar. Eu ia fazer um pós-jogo de vitória, não deu. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.